Olá, pessoal, tudo jóia? Está começando para você mais um programa OAB na TV. Quero agradecer aí sua companhia, sua audiência, cumprimentar você também que nos acompanha através das redes sociais. Sim, você que está na TV, fique sabendo que a gente tem também o nosso canal no YouTube, então sempre você pode acompanhar toda a programação da nossa emissora, todas as notícias do Legislativo. É só ir lá no YouTube, colocar TV Alba e se inscrever. Vale muito a pena, tá? Nosso programa de hoje é muito especial porque a gente vai falar sobre a nova gestão da OAB Bahia. Exatamente. Minha entrevistada de hoje faz parte da presidência da OAB Bahia. A gente sabe que é uma gestão histórica, né? Pela primeira vez, uma mulher foi eleita presidente da ordem aqui no nosso estado. A vice-presidente também é uma mulher. Então, tem uma de Tapetinga, tem a outra de Juazeiro. São duas mulheres retadas que têm aí o compromisso de fazer muito mais para a advocacia baiana. Então, tenho o prazer de apresentar vocês que estão em casa. Cris Gurgel, ela que foi eleita vice-presidente, né, da OAB Bahia. Primeira vez que eu estou entrevistando a Cris e, assim, dessa vez ainda, né, Cris, de forma virtual, por conta deste aumento aí do número de Covid aqui no nosso estado. Mas já quero te dar as boas-vindas, parabenizar pela vitória. Tudo jóia? Seja muito bem-vinda. Oi, Milena, muito obrigada pela recepção. É um prazer estar aqui com vocês, inclusive nesse marco histórico, como você bem colocou, que a Ordem dos Advogados do Brasil já completou 90 anos, passa de 90 anos, e você imagine que na história da Ordem só tivemos 10 mulheres presidentes de seccionais no Brasil. Estamos vivendo agora esse momento histórico em 5 seccionais no Brasil, que nas últimas eleições votaram e reconheceram 5 mulheres como presidentes. E aqui no Brasil, aqui na Bahia, né, que diz que o baiano não nasce, estreia, e nós tivemos, então, não só a presidente, como a vice-presidente, somos 2 mulheres, pela primeira vez na história da Ordem no Brasil, à frente da gestão da Ordem. Então, é um marco histórico e um prazer estar aqui com você para bater esse papo. Que bacana, Cris. Que bom que a Bahia está ali bem posicionada entre esses 5 estados, entre essas 5 seções que elegem mulheres, né? A gente precisa, sim, dessa paridade de gênero. A gente sabe da competência de tantas mulheres, assim, na sua área, no caso da advocacia, e precisa cada vez mais representatividade. É aquela questão que a gente sempre fala, né? Do falar de e falar sobre. Quando a gente vive a situação, nós que somos mulheres sabemos as reais necessidades que as mulheres precisam ali em qualquer local, né? De execução de trabalho. Então, parabéns aí para os baianos e baianas que elegeram uma mulher, 2 mulheres à frente da ordem. Cris, gente, é advogada trabalhista, é professora, mestre em Direito do Trabalho pela PUC. E eu queria justamente isso, Cris, que nessa oportunidade aqui você falasse quem é Cris Gurgel e como é que foram esses desafios ao longo da sua trajetória na advocacia, sair de Juazeiro e estar agora vice-presidente da OAB no estado. Então, Milena, vou começar do começo, né? Que é a saída de Juazeiro, e sempre que eu falo de Juazeiro, inclusive em sala de aula, eu digo Juazeiro, capital da irrigação, da música, da poesia, da alegria, né? Da cultura. E saindo de Juazeiro aos 17 anos, vim fazer a faculdade de Direito, aqui a Universidade Católica, aqui em Salvador. Não canso de dizer que carreguei em minha mala valores, né, valores trazidos da família, valores trazidos da minha vida em Juazeiro. E entre esses valores, aquele sentimento da liberdade, igualdade, sempre eles me acompanharam. E foi aí na faculdade, assim, né, na faculdade de Direito, sabendo que ali era, vamos dizer, o ambiente que iria fazer com que eu me capacitasse para aqueles 2 grandes valores serem reconhecidos assim na sua concretude, na atividade. Durante a faculdade, eu posso dizer a vocês, eu estagiei em quase todas as áreas do direito, quase todas, da penal, consumidor. No final, encontrei a trabalhista e direitos humanos, 2 áreas
que tenho grandes paixões na militância da advocacia. E após faculdade, né, saindo da faculdade, encontrando a vida profissional, comecei advogando, nunca parei de advogar, sempre a minha profissão foi a advocacia. Nessa caminhada, encontrei o magistério, né? Na verdade, eu busquei por ele, porque há eu sempre também digo isso, né? Há duas profissões de grande magnitude. São duas profissões em que há um valor humano muito forte, que é a advocacia, que tem a sua dimensão humana, e o magistério, né? O ensinar, o fazer parte da formação de outras pessoas. Então, para mim, também tem um valor humano que caminha junto, né? Vamos dizer, no sentido de valores mesmo, com a advocacia. E fui caminhando com essas duas profissões, leciono há 20 anos, também me encontrei com dedicar-me à luta em defesa dos direitos humanos. A luta em defesa dos direitos humanos sempre foi pauta na minha trajetória. Tanto que comecei na gestão de Thomas Bacelar, na Ordem dos Advogados, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, depois fui presidente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem, sempre com o sentimento também de servir à classe e à sociedade. E, posteriormente, depois me afastando da ordem, já na gestão de Saúl Quadros, depois da gestão de Saúl Quadros, eu continuei servindo a classe através do Instituto dos Advogados da Bahia. Hoje ainda sou presidente da Comissão de Direitos Humanos do IAB e sou diretora cultural do Instituto dos Advogados. Então, é uma trajetória de luta, de desafios, como tantos e tantas na advocacia, no magistério, mas sempre com essas marcas de valorização da profissão, de servir a classe, de luta em defesa dos direitos sociais, dos direitos humanos e servir as instituições de classe, como também, para não esquecer, a ABAT, que estava como diretora cultural da Associação Baiana dos Advogados e Advogadas Trabalhistas e continua agora como conselheira. Então, essa trajetória de forma resumida aí, para mostrar um pouquinho. Que bacana, Cris. E assim, vale a gente ressaltar aqui dessa questão da aproximação, né, com a classe, porque quando o advogado de fato advoga, quando o advogado está ali também na ponta, conhecendo, né, os jovens que chegam cheios de energia, se capacitando para entrarem também na área, você está cada vez mais próximo, né? E isso é muito bacana. Então, parabenizar você pela trajetória. E eu acho legal também a gente falar dessa questão do desafio enquanto mulher, né? E aí, se a gente pegar o recorte para falar da nova diretoria, da nova composição dessa gestão da OAB, a gente pode trazer detalhes para você que está em casa e dizer que não só a presidente, como a vice-presidente e outros que compõem toda a diretoria também são mulheres. E aí eu te faço essa pergunta, Cris. Você acha que as mulheres, assim, nesse local de chefia, de comando, trarão o que de diferencial para esse novo biênio aí na OAB? Bem, Milena, a história, né, feminina e, vamos dizer, feminista, a história feminina do papel da mulher, né, no cenário da sociedade de luta, eu divido rapidamente em 3 fases. É aquela fase de luta pela liberdade, inicialmente, depois passamos para uma fase de luta pela igualdade, e é uma outra fase que avança, né? Que é a fase da promoção, é a fase da ocupação dos lugares de decisão, de poder. Então, estamos nesse momento, vamos avançar, já estamos há muito tempo nesse momento. Norberto Bobbio diz assim, a revolução feminina vai ser a revolução do século. E é isso que nós temos que identificar, mas não limitando a questão de gênero, mas é muito além disso. A partir do momento que nós temos
um rompimento de paradigmas, né? A partir do momento em que a gente revela uma nova situação, uma nova ordem de mulheres ocupando lugares de poder que não se falava ou nunca existiu, ou, como é o caso da OAB, imagine, a Casa da Liberdade. Eu estou falando, inclusive, a nível nacional. Mais de 90 anos de vida, não apenas 10 mulheres foram presidentes seccionais. Então, no momento em que há um rompimento, né, desse cenário e há um avanço nas últimas eleições com as mulheres presidentes, nós estamos falando de reflexos em todos os segmentos que buscam a igualdade, não só a de gênero, mas todos os outros segmentos. Então, respondendo a sua pergunta, eu identifico que isso traz um reflexo, há um ponto muito positivo para a discussão da igualdade, para a afirmação de todos aqueles segmentos, afirmação e reafirmação da urgência, né, de falarmos em igualdade em diversos segmentos. E aqui vai raça, vai religião e todos esses outros segmentos que a gente discute e luta tanto por igualdade. É nesse Verdade, sentido. Cris. E achei interessante o que você disse, né, que a expectativa é de uma excelente gestão e preocupação independente do gênero. E aí, se a gente for pensar na chapa de vocês, que falou justamente disso, da união, né, da classe, a gente tem, sim, mulheres, sim, a questão do gênero ali presente, mas de forma efetiva, agindo pela união da classe. E isso é muito bacana. Eu queria falar sobre isso no próximo bloco com você. Todas essas experiências que você acabou de trazer para a gente aqui com relação a gênero, a raça, a igualdade, a oportunidade e um pouco do que virá, né, nesse trabalho de vocês à frente da UAB. A gente vai para o intervalo rapidinho. Cris Gurgel continua aqui com a gente tem mais um bloco do programa. Eu convido você que está em casa a participar com a gente e deixar sua contribuição também aqui através das nossas redes sociais. A gente volta já. Vamos lá retomar aqui o nosso programa OAB na TV. Você que chegou na TV Alba agora, sim, toda quinta-feira é dia de programa de estreia, sempre às 13h30 aqui na nossa TV Alba. E sem falar que todo o nosso conteúdo está disponibilizado também através do nosso canal no YouTube. Vai lá e se inscreve, TV Alba, e acompanha tudo. Aqui nessa tela, olha, você está vendo a vice-presidente eleita da OAB Bahia, a Cris Gurgel. A gente está falando um pouquinho dessa nova gestão. Cris já apresentou um pouco também sobre o seu trabalho, a trajetória, né, como advogada, ela que saiu lá de Juazeiro, veio para cá e integra aí a comissão na OAB Bahia, também muito importante. Por falar em comissão, Cris, por falar no que a gente falou no outro bloco com relação à paridade, à igualdade, às oportunidades, queria que você falasse um pouco do que vem de novidade mesmo dessa nova gestão, né, da Daniela Borges e sua à frente da OAB, no que diz respeito à instalação de novas comissões, à oportunização, né, dos negros também à frente de comissões. A gente sabe que ainda tem algumas críticas com relação a isso, embora desde a gestão do Fabrício a gente via ali muitas comissões com negros presidindo e tendo lá o espaço muito maior para debate. Fala um pouquinho sobre isso, né? O que é que vem aí nessa nova gestão de vocês? De fato, a ordem, né, seccional aqui Bahia, ela já havia essa preocupação da paridade de gênero, de raça, ou seja, antes mesmo de se tornar obrigatória, como foi agora na última eleição, já tinha havido a preocupação da paridade, e
tomando como base sua última pergunta do primeiro bloco, a União pela Advocacia, ela vem com essa preocupação, né, também de unir os diversos segmentos da advocacia, da sociedade. Então, é uma união de ideias, uma união de valores, uma união em que nós temos os desafios gerais da advocacia, mas temos os desafios especiais de cada segmento da advocacia, não é? E dentro da advocacia ainda temos outros tantos segmentos, como a advocacia. Quando eu falo segmentos da advocacia, eu digo a advocacia trabalhista, a advocacia criminal, a advocacia do consumidor, extrajudicial, de família, não é? Cada uma com suas peculiaridades. Mas, além disso, a advocacia da jovem, a advocacia do interior. Então, quando falamos de união, falamos nesse sentido, temos sim uma preocupação de que, além de perceber, ter sensibilidade e compreender os desafios e as peculiaridades de cada segmento da advocacia, para que possamos adotar ações e estratégias de acordo com esses desafios especiais, não podemos esquecer que ainda temos uma diversidade aí, né, que envolve também a questão de raça, né, a questão de etnia, e isso tem que ser, né, eu falo na advocacia, né, Aham. e as portas têm que ser abertas para que a gente, através da diversidade, a diversidade como provocação, para que haja inclusão, ou seja, para que haja inclusão da advocacia em seus diversos segmentos. E como eu estou dizendo, segmento não só da área dentro do direito que o advogado exerce sua profissão, mas também dentro desses segmentos da sociedade, Sim, e certo? dá Então, a gente oportunidade, né, Cris, dá visibilidade a cada questão dessa tem e dá isso. oportunidade. E aí eu acho importante a gente falar aqui novamente, eu me lembro lá atrás, quando a gente começou o programa da UAB na TV, Fabrício Castro falava, e eu também falava com ele, da gente aproximar, né, a OAB da advocacia, da sociedade mesmo, de forma geral, e alguns advogados ainda não sabem que eles podem estar ali fazendo parte de cada comissão dessa, né? Você que está acompanhando a gente aqui através da TV, pode ir lá no Instagram, né, da OAB Bahia, oab.bahia, e lá tem também várias comissões onde você pode mandar mensagem, pode participar efetivamente, né, Cris? E aí, já incluindo nessa pergunta, o que é que vocês já vão dar prioridade de ações para começar os trabalhos assim de vocês? Alguma comissão específica, alguma área específica? Boa, Milena. Vou reforçar o convite que você fez para que deem uma navegada também no site da Ordem, tem uma Sim. série de comissões lá em que a advocacia pode colaborar, né? Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Criança e Adolescente, Comissão e aí vai uma série de comissões onde pode existir a colaboração da advocacia e também para complementar esse tema, nossa primeira nomeação para a comissão, que foi a comissão de seleção, foi uma mulher negra, uma advogada, né? E, assim como marco, só para trazer aqui um dado interessante, e com relação ao o que a gente tem de prioridade, eu diria que eu traria aqui prerrogativas, né? Ótimo. A gente, claro, são diversos temas. As propostas que nós apresentamos são propostas que têm projetos, vão ser realizadas, vamos lutar por elas. E as prerrogativas, né? Vamos ter aí ações estratégicas e ações núcleos. Vou explicar. Núcleos de ações estratégicas e núcleos especializados. Por que, Milena? Núcleos de ações estratégicas. Porque temos que adotar ações além dos desagravos. Não é? Não vamos parar em desagravos. E depois disso, se for o caso, ação de indenização. Temos também que adotar núcleos especializados para que haja uma ação de prerrogativas
conhecendo os desafios, os problemas nesta área, prerrogativas, em cada segmento da advocacia. Tá, nós temos aqueles problemas que reconhecemos, aquelas prerrogativas que recorrentemente aparecem, mas existem também aquelas peculiaridades da advocacia trabalhista, da advocacia civil, da advocacia do consumidor. Então, esses núcleos especializados, eles atuam aí. E vamos ter um ranking com cadastro das autoridades que mais violam as prerrogativas e quem são e que prerrogativas são mais violadas, para que possamos adotar as medidas possíveis. Essas são algumas propostas, não esquecendo, né, que prerrogativas também devem ser tratadas desde a academia de direito, desde a faculdade. A valorização da advocacia começa nos bancos, nas cadeiras, né, nas salas das academias de direito. Isso é importante reforçar. Uma outra frente, prioridade, a crise do judiciário, os problemas, né, que já existiam e que foram agravados, e outros tantos que surgiram, né, novos que surgiram, e outros tantos que foram agravados por conta da pandemia. Essa é prioridade também. Já começamos com as ações, já começamos com os projetos, para que tenha uma cadeia de atos, uma cadeia de etapas, para que a gente realmente consiga chegar aos objetivos das nossas propostas. Muito bacana, muito importante, Cris, saber que vocês estão assim atentas a esses detalhes, né, as especificidades, né? A gente viu aí durante a pandemia esse crescimento enorme mesmo do recorde, inclusive, né, de desagravos. Então precisa realmente dessa preocupação com essas preocupações, perdão, com as prerrogativas. Me chamou a atenção também esse detalhe né, que você falou de estar lá nos bancos das universidades também, né, reafirmando para os estudantes que chegarão ao mercado. Agora, você não falou, e eu vi na pauta de vocês, a questão da luta dos honorários dignos, né? Está lá na pauta e é algo importante a gente estar falando também. Então, sim, outra frente importantíssima, honorários dignos, né? Remuneração digna. Então, eu vou usar até uma frase que Dani usa muito, né? Alvarás são vida, né? Honorários são dignidade da advocacia. Então, a defesa de honorários dignos passa entre os nossos projetos, desde a atualização da tabela de honorários até medidas para afastar interferência, vamos dizer assim, do Poder Judiciário nos honorários contratados, bem como nos honorários fixados pelo juiz. Né? Então, há medidas, há ações que vão ser desenvolvidas nesse sentido, de defesa de honorários dignos. Também pauta importantíssima. E, Milena, não esquecendo, que nós vamos ter núcleos de acompanhamento de alvarás, certo? Esses núcleos são importantíssimos para que o advogado, a advogada tenha ali a segurança de que a ordem está, sim, acompanhando todos os desafios, os problemas para a liberação de alvarás, que, nossa, é um cansaço em muitos merece casos. com certeza muita atenção, muito destaque, Cris. Cris, a gente já está nos 5 minutos finais do programa, né? Tenho que agradecer a sua participação, mas gostaria de saber sua opinião, só para a gente finalizar, sobre um dos grandes temas, né, da atualidade. Várias pessoas que passaram pelo programa, eu fiz essa pergunta com relação ao que você já falou muito bem, da crise do judiciário. E aí queria saber um pouquinho da sua análise, né, sobre esse momento, o que é que vocês agora, à frente da UAB, podem fazer para a gente ter uma evolução aí, ver mais ações no TJ. Então, Milena, com relação à crise do judiciário, como eu havia dito, temos consciência e ciência desses desafios, mas nós procuramos, inclusive durante a campanha, nos encontrarmos com, novamente, os diversos segmentos da advocacia, para que, através do diálogo, nós pudéssemos reunir
o maior número possível de informações sobre os problemas do Poder Judiciário que afetam diretamente o exercício da advocacia. Eu digo, conhecemos os problemas gerais, mas temos que identificar aqueles problemas que essa crise do judiciário vem afetando cada segmento da advocacia. Na área civil, na área criminal, na área trabalhista, juizados. Então, isso aí é muito importante e foi uma construção coletiva e continuará sendo uma construção coletiva. Nós temos que entender que a ordem é composta por toda a advocacia. A OAB não é Cris, a OAB não é Daniela, a OAB não é Maria, não é João, a OAB é toda a advocacia baiana e entenda-se, a advocacia baiana pensando em todo o interior também do estado da Bahia. Então, é essa visão macro e é essa visão de segmentos que a gente tem que ter para a gente poder dialogar cada vez mais com o Poder Judiciário, ter firmeza nas nossas ações, e nós, inclusive, começamos esse diálogo. Tivemos esta semana com o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, o desembargador Nilson Castelo Branco, onde depositamos, inclusive, uma confiança por ele vir da vaga do 5º Constitucional, ou seja, conhece a labuta da advocacia, e eis aqui a importância do 5º Constitucional, da vaga da advocacia, para trazer o oxigênio também para o tribunal. Então, nesta conversa, neste diálogo, nós iniciamos aí essa caminhada para que, junto com o Poder Judiciário, a gente possa enfrentar esses problemas. Eu digo, o diálogo, a construção, sempre, mas tomando as medidas de forma firmes, na hora, no momento e no caminho certo. E é isso que a gente conta com toda a advocacia. Muito bem, obrigada, Cris. E atenta sempre aos detalhes, né, a essas especificidades todas que são extremamente importantes, né, vocês que estão à frente da OAB nesse momento estarem atentos. Eu queria te agradecer, né, sua disponibilidade, por estar aqui com a gente, por trazer todas essas propostas, trazer um pouquinho, né, de quem é Cristiane Gurgel, quem é essa vice-presidente da OAB Bahia. Achei muito importante você falar sobre essa questão que não é sobre Dani, não é sobre Cris, mas sobre toda a advocacia. Quero parabenizar, né, a vocês pela vitória, dizer que sim, vocês representam essa união, né? Isso é muito bacana. União, continuidade, demonstram também que a advocacia está satisfeita com o trabalho que já estava sendo desenvolvido, então traz aí uma continuidade com mais participação feminina, com atenção aos detalhes e ao que precisa ser aprimorado do que já estava sendo feito. Então, desejo sucesso para vocês, agradeço aqui sua presença e dizer para você que está em casa que semana que vem a gente tem mais um entrevistado aqui que você pode participar. Cris, suas considerações finais, por favor, para a nossa audiência. Eu quero agradecer, muito obrigada por esse espaço, estamos à disposição sempre para conversar com a sociedade, sobretudo com a advocacia. Todos os espaços de diálogo são importantes. Também agradeço à advocacia pela confiança depositada e agora nós continuaremos caminhando juntas e juntos. Mais uma vez, a ordem é de todos e todas nós e é um momento de união. União pela advocacia e para a advocacia. Isso a gente só vai conseguir com toda a advocacia junta, dando aquela força e colaborando com a gente. E vamos juntos e juntas. Muito bem, muito obrigada, Cristiane Gurgel, muito obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem a gente tem mais um programa recebendo um convidado aqui à frente da OAB Bahia. A gente quer, lógico, a sua participação e sua interação também através das redes sociais. Espero você na semana que vem aqui na TV Alba. Tchau, tchau.